Olá, meus irmãos, cumprimento a todos com a paz do Senhor. Aqui quem fala é a Sheila, e o áudio de hoje vai ser um pouquinho diferente, mas eu quero ver se eu me disciplino para fazer mais. Para quê? Para poder ir diretamente naquilo que vocês querem saber. Então, lá no Instagram, eu abri umas caixinhas de pergunta uns dias atrás e fui respondendo às irmãs, e eu coloquei lá que algumas perguntinhas se tornariam áudios aqui do canal. Eu alterei o nome do Instagram, agora passou a chamar @canal Restaura-me Senhor, justamente para ficar um ministério organizado, né, irmão? Porque Deus é organizado. Então vamos lá. Nessa caixinha, vocês não sabem quem foi que perguntou, é totalmente oculto, só eu que sei. A irmã falou o seguinte: meu esposo é um homem carinhoso, cuida bem da nossa família, mas tem amante. Quando eu li essa perguntinha, eu entendi que ela está vivendo um deserto dentro de casa. Por isso que eu quis começar por essa pergunta, porque eu quase não trago áudios aqui falando sobre deserto em casa. E eu sei que muitos de vocês estão vivendo um deserto em casa, e eu quero dar direções. Direções até mesmo baseado no que eu já vivi com deserto em casa, e também daquelas irmãs que participam lá do grupo e que nós estamos vendo o casamento delas sendo restaurados. Nada é para a glória do homem, tudo isso é para a glória exclusivamente do Senhor. Vamos lá. A resposta que eu dei para essa irmã lá no Instagram foi: ele está opresso, lute que Deus o liberta. Ame-o quando ele menos merece, porque é quando ele mais precisa. E dei a palavra de Gênesis 2:18. Não vai ser sobre essa palavra que eu quero falar, porque eu quero gravar um segundo já para uma irmã com direção dessa palavra de Gênesis 2, que eu quero ensinar vocês o porquê a esposa se posiciona e ali o Senhor entrega a vitória, os maridos também, tá? Os irmãos que estão aqui, mas eu quero trazer a expansão nesse Gênesis 2:18 através de um outro vídeo. Quando eu falei para essa irmã que o marido dela está opresso, foi com base na palavra de 2 Timóteo 2. 2 Timóteo 2 é aquela passagem onde Paulo está falando sobre as falsas doutrinas, sobre os falsos crentes e como corrigi-los. Então, ele diz que é diante da nossa postura. A única maneira da gente corrigir o outro é diante da nossa postura e não através das nossas palavras. Porque muitas vezes é o que eu falo para as irmãs. Eu falo, silencia, porque a Bíblia diz que a mulher sábia, ela ganha seu marido em silêncio, ou seja, silencia e ora, coloca isso nos joelhos diante do Senhor. Então, elas pensam assim, mas Sheila, né? Pensa e chegam algumas até falar, mas se eu falando já está nessa circunstância, já está desse jeito, quem dirá se eu não falar? Tudo contrário, irmãos. Só quem pode mudar o outro é o Senhor. Eu só tenho o poder de mudar a mim mesma, porém a minha postura reta, aquela postura de imagem e semelhança de Deus constrange. O amor, ele constrange. E o amor não é palavra, o amor, ele é a atitude. Lá em João, Deus diz assim: eu te amo, filho. Não, ele não diz eu te amo, ele diz assim: e Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu bem mais precioso, imaculado, livre de pecado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O seu único bem é como dizer, você pegar o seu filho único, você que tem um único filho, e entregar em holocausto em favor da vida de outros que nem sequer a merecem. Então, quando eu disse para ela, eu dei a direção, ame-o quando ele menos merece, porque é quando ele mais precisa, é com base na palavra de 2 Timóteo, que termina exatamente assim, ó. No 25 diz assim, ó: disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus, o que é a expectativa? A esperança de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, ou seja, não apenas o arrependimento, mas também o retorno à sensatez. Lá em Provérbios, o que Salomão mais fala é isso, que o homem que está em adultério, ele não sabe o que ele está fazendo. Então, ou seja, não é que
ele não sabe, ele foi iludido por aquilo. É isso que Salomão está querendo dizer, ou seja, ele caiu na insensatez. Eu não vou lembrar nenhuma agora passagem para poder falar para vocês, mas aqui a palavra ela confirma isso, mas também o retorno à sensatez. Ou seja, a lucidez cair em si como o filho pródigo. E aí, completando, diz assim, ó, livrando-se eles dos laços do diabo, livrando-se eles. O que é livrar-se? Você percebe que só a própria pessoa pode ir lá e tomar decisão a partir do arrependimento? A lucidez que ela vai tomar, livrando-se eles dos laços do diabo, é porque a pessoa começa a ter lucidez e essa lucidez ela começa a cair em si e com isso ela começa a fechar as brechas. E ao fechar as brechas, ela começa a se livrar dos laços do diabo. Continuando a palavra, diz assim, ó, tendo sido feitos cativos, ou seja, prisioneiros, por ele quem? Pelo diabo, para cumprirem a sua vontade. Então, quando eu digo ele está opresso, é porque ele está cativo, óbvio que no mundo espiritual, pelo diabo, por causa das brechas que abriram, para quê? Para que eles façam a vontade do diabo. Dentro da vontade do diabo está a prostituição, a pornografia, o adultério, está tudo isso. Por isso que eu digo, eles estão opressos, então lute para que Deus o liberte. Como que Deus vai libertar? Trazendo à vida deles o arrependimento para que eles conheçam plenamente a verdade, e não só isso, mas também trazendo até a vida deles a sensatez. E como que a gente consegue fazer isso? Através do amor, através das atitudes. Aí aqui, em 2 Timóteo, ainda nessa passagem, só que não agora no final, mais lá no meio, no 14, olha o que a palavra diz. Recomenda estas coisas, Paulo está dizendo, né? Dá testemunho solene a todos perante Deus. O que é dar testemunho solene, irmãos? A todos diante de Deus. É dar um bom testemunho. É você ser, talvez, a única Bíblia que teu filho, teu marido vai ler no dia de hoje. Perante Deus, ou seja, que seu caminho, suas atitudes sejam retas diante dos olhos do Senhor, mas com teu semelhante. Aí diz, continuando, diz assim, ó, para que evitem contendas de palavras, que para nada aproveitam. O que é a contenda de palavras? Brigas, que não tem proveito de nada, é o que a Bíblia está dizendo, ou seja, de nada a briga vai adiantar. Então, Sheila, adianta eu brigar com ele, adianta eu falar, porque se nem eu falando, esse homem ou essa mulher não dá jeito, imagina se eu não falar. Não adianta, irmãos, você não tira a cegueira do seu cônjuge, quem tira é o Senhor. Então, não adianta contender, só vale a pena amá-lo, quando menos merece. E eu digo isso com base, nós temos lá no grupo uma irmã que o casamento dela já está restaurado. Para a honra e glória do Senhor, foi um deserto dentro de casa. E eu lembro que lá no início do grupo, ela é uma das primeiras. E eu lembro que teve um dia que ela falou, Sheila, preciso muito de um conselho. Ele acabou de chegar depois de 3, 4 dias fora de casa, o corpo dele está todo marcado. E eu vou falar para você que eu não estou suportando, é hoje que eu boto esse homem para fora de casa. E eu falei, não, é hoje que você vai amá-lo como você nunca amou, que você vai se entregar por ele como Cristo naquela cruz. Você vai cuidar das feridas e você vai cuidar dele. E você não vai falar nada. Se você tiver que falar alguma coisa, vai ser aqui no grupo e diante do Senhor com seus joelhos dobrados. Era o que ela queria ouvir? Obviamente que não, mas era o que ela precisava ouvir. E hoje, como é que está o casamento dela? Restaurado, para a honra e glória do Senhor, não é para a glória do homem, é para a glória de Deus. Porque quem tomou as decisões certas foi ela. Então, assim, não adianta brigar. Se ela brigasse, colocasse para fora, a amante tinha tido sucesso, né? Ou seja, tarefa executada com sucesso. Marquei todo o corpo dele para a esposa ver e botar para fora e ele vir para mim. Mas não, quando ela decidiu amar e se calar das contendas de palavra, de que nada se aproveita, ali o Senhor foi com ela. E ele mudou a história dela.
Aí, continuando, diz assim, ó, vou voltar um pouquinho para fazer sentido. Para que evitem contendas de palavras que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. O que é a subversão dos ouvintes? Para a ruína, para a destruição daqueles que estão ouvindo. Então, não adianta a gente estar brigando, colocando na parede, falando. Não, irmãos, a mulher sábia ganha o seu marido nos joelhos, não nas palavras. No 15 diz assim, ó, procura apresentar-te a Deus aprovado. O que é aprovado? Dando um bom testemunho, reto, segundo a palavra dele, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Ah, Sheila, maneja bem a palavra da verdade. Estou vendo que está no adultério, eu vou lá matar ele, vou falar tudo que tem de verdade, seu adúltero, você não presta, você não tem bom caráter. Eu vou deixar esse áudio, essa parte para expandir quando eu for falar no próximo áudio que eu vou trazer sobre Gênesis 2:18 para vocês entenderem que isso, por que a gente não deve fazer realmente. Aí aqui diz assim, ó, no 16, evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, ou seja, evita falar inutilmente, guarda as palavras, por isso Deus deu uma boca e dois ouvidos para a gente ouvir mais e falar menos. Pois os que deles usam passarão a iniquidade ainda maior. O que é o que deles usam passarão a iniquidade ainda maior? O errado é teu marido, é tua mulher que está adulterando. Mas a partir do momento que você quebra o princípio de querer consertar as coisas, de querer jogar na cara, de querer cobrar, de querer... É como dizer assim, você tem um Deus dentro de você e esse Deus está julgando a sua causa. Aí a Bíblia diz, né? Que se nós tivéssemos que julgar a nós mesmos, nós não seríamos julgados. Mas para julgar o outro, a gente é muito bom. Prova disso é Davi. Davi foi lá, adulterou, colocou Urias na frente de batalha para ele morrer mesmo. Aí quando o profeta vem contando lá a parábola para ele, a decisão dele como rei é esse daí tem que morrer, né? A parábola do rico que pegou o cabritinho lá do pobre para poder fazer para a visita dele. Aí ele fala para o profeta, esse aí tem que morrer. E além de tudo, tem que pagar 4 vezes mais aquilo que tirou do pobre. A gente é muito bom, irmãos. Nessas horas a gente é como Davi, muito bom em julgar o outro. Só que Deus diz que a gente não deve julgar, porque da mesma maneira que nós julgarmos, nós seremos julgados. Então aqui a gente passa ainda a uma impiedade ainda maior, ou seja, a impiedade da ira, da raiva, do julgamento. Então, no 17, eu quero ler ainda para vocês, que eu acho essas palavras importantes, assim, ó, além disso, a linguagem deles corrói como câncer. O que é corroer como câncer, irmãos? É justamente você ferir tanto o outro com as suas palavras, a ponto que o outro começa a morrer. Câncer não é uma doença, né? Tem o benigno, mas tem o maligno, mas não é a morte daquele lugar onde ele está crescendo, nascendo. Tanto que câncer de mama se retira, dependendo se ele já tem metástases, se ele já enraizou, se retira a mama. Esses dias eu estive com uma amiga que ela já casou sabendo que o marido não podia ter filho, que ele tinha sofrido um acidente, ele ficou estéril. E eu lembro quando ela foi se casar, a gente conversou, os pais conversaram se ela tinha certeza daquilo, ela falou que tinha certeza absoluta, que ela o amava o suficiente para isso. E há 3 anos atrás ela retirou o útero com câncer dentro desse útero, ou seja, já não podia ter por parte do marido, e aquilo que era, entre aspas, eu estou fazendo aqui, impossível, se tornou mais ainda, porque sem útero não tem como mesmo, né? Só o poder realmente de Deus. E você percebe que ela viveu tanto essa dor de não poder ter um filho que ela gerou dentro do útero um câncer. Isso é comprovado, tá, irmãos? Que é as emoções, os sentimentos que geram esse tipo de doença. Ou seja, quando a gente não se posiciona corretamente, a gente vai gerar ainda mais morte. As palavras, as linguagens vão corroer como um câncer corrói, destruindo tudo por onde passa. Então a gente precisa ser prudente.
Então, o que nós temos que fazer, Sheila? Né? Tanto para quem está com o cônjuge dentro de casa, como é o caso dessa irmã, quanto para aqueles que o cônjuge não está dentro de casa, mas que tem um contato, ou quando ele quiser um contato. A gente tem que amar, porque o amor, ele é o dom mais supremo que existe. Lá em 1 Coríntios 13, vou ler para vocês, diz assim, ó, o amor é o dom supremo, ou seja, o dom que vem de Deus. E o amor que eu estou dizendo aqui, irmãos, não é o amor da carne, porque tem muita gente que está dormindo com o cônjuge fora de casa, e vocês sabem qual é o meu posicionamento a respeito disso. Isso para mim é o amor eros, né? O amor da carne. O amor de Deus é o ágape. Aquele amor que ele indica que é uma escolha de servir, não é? E assim é como tem que ser, de servir sem esperar recompensa. E aí lá em 1 Coríntios 13, né, fala todas as características desse amor ágape. Fala que ele é paciente, que ele é benigno, que ele não arde em ciúmes, que ele não se ufana, não se ensoberbece, não conduz inconvenientemente, não procura seus próprios interesses. Esse não procurar seus próprios interesses, para mim, é o que eu mais aconselho durante o dia. As irmãs, né, querendo não fazer justiça com as próprias mãos. Isso é buscar seus próprios interesses. Não se exaspera, não se ressente do mal. É fácil não se ressentir do mal, ou seja, seu marido está lá adulterando, igual essa irmãzinha colocou ali, ele cuida bem da nossa família, é carinhoso, mas ele tem amante. É fácil não se ressentir, sabendo que ele está lá tendo relações com outra pessoa? Não é fácil. Se fosse fácil, não precisava estar na Bíblia. Não precisaria estar na Bíblia. Mas, Sheila, como é que a gente consegue viver tudo isso? Como é que eu consigo ter esse posicionamento do amor? Quando nós estamos curados. Quando nós estamos curados, nosso coração limpo, isso já não entra mais no coração. Já não entra mais e a gente passa a ter compaixão pelo outro. A gente começa a vê-lo de maneira diferente, entendendo que se ele vier a morrer ou ela vier a morrer no pecado, não vai ter salvação. Lá em 1 Coríntios 6, se eu não me engano, fala que os adúlteros, os mentirosos, os afeminados, os homicidas, não herdarão o reino dos céus. Tá lá, tá claro isso. Isso depois da morte de Jesus, porque naquela passagem que eu estava lendo para vocês de 2 Timóteo, eu convido os irmãos a lê-la, para vocês entenderem que lá diz assim, ó, que cuidado com aqueles que desvirtuam a verdade, falando e pregando sobre a salvação, ou seja, de que Deus não quer ninguém triste. Não importa. Deus não quer ninguém triste. Ele entregou o filho dele para você ser feliz. Aí lá ainda diz uma palavra que diz assim, dado por certo que a ressurreição já se deu. Essa ressurreição já se deu, Jesus já morreu e já ressuscitou. Mas a gente só tem os direitos da cruz quando a gente cumpre princípios. Se não fosse assim, irmãos, eu podia adulterar, você podia adulterar, todo mundo podia matar, roubar, destruir, adulterar, fazer o que quisesse que ia ser salvo. Mas o que deixa muito claro, é que os direitos da cruz só serão para aqueles que se consertarem diante de Deus. Não é para o protestante, não é para o romano, não, é para quem se consertar, para quem aceitar Cristo como único e suficiente Salvador. O que é aceitar Cristo? É andar, pegar a sua cruz e andar pelo caminho que ele andou, ou seja, o caminho da retidão, o caminho que vai levar à salvação. Uma coisa que eu acho interessante em Coríntios 13, que é quando está falando sobre o amor, é quando Paulo diz que quando ele era menino, ele falava como menino, ele sentia como menino, ele pensava, né? Mas agora que ele já é homem, ele desistiu das coisas de meninos, de quando ele era menino. O que eu entendo que Paulo quer dizer com essa palavra é o seguinte: quando eu sou criança, eu não preciso fazer essas coisas, de lutar pela salvação, Não. Agora, quando eu sou adulta, eu abandono essa mentalidade e eu passo a fazer não o que eu quero, mas o que é preciso fazer.
Irmãos, luta pela restauração do seu casamento, nem que seja para a sua salvação, para a salvação da sua casa. Eu gravei um dos áudios aqui que eu considero o do mais importante desse canal, que é sobre maldição. Seja o Neemias, quando Deus, lá na palavra de Neemias, ele fala assim, eu procurei na geração dos seus pais para edificar essa cidade, para edificar o muro, e eu não encontrei. Aí o Senhor diz assim, eu encontrei agora em você, Neemias, e Neemias disse, eis-me aqui, Senhor. Você tem que ser esse Neemias hoje da sua casa, dizer, Senhor, eu não sei qual é o caminho, mas eu vou fazer, eu vou. O Senhor vai me direcionar, porque quando a gente está fazendo a vontade de Deus, a direção vem. Para mim, irmãos, Deus só se cala diante de duas circunstâncias. A primeira circunstância é quando a direção está errada, e a segunda circunstância é quando nós estamos soberbos, porque a Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo e dá graça ao humilde. Então, para mim, Deus só se cala diante dessas duas circunstâncias. Então, assim, para quem está vivendo um deserto dentro de casa, ame o seu marido, ame a sua esposa. Esse é um momento que ele ou ela menos merece, por causa de tudo que está fazendo. Mas se Deus fosse pensar dessa maneira, ele não teria entregado o seu bem mais precioso para que eu e você pudéssemos ser perdoados e tivesse nossa salvação. Mas ele não pensou dessa maneira. Ele foi e nos amou quando nós menos merecíamos, porque era quando mais nós precisávamos. E de igual maneira, você precisa amar o seu cônjuge, quando ele menos ou ela menos merece, porque é quando mais ela precisa. Como diz lá em 2 Timóteo, por causa dos pecados, eles foram presos, cativos, foram sido cativos para fazerem a vontade do diabo. Mas através da sua intercessão, esse Deus todo-poderoso que nós servimos, vai levá-los não só ao arrependimento genuíno, irmãos, mas também vai levá-los à sensatez. E quando a gente cai na sensatez, pode ter certeza que a nossa vontade é fazer a vontade de Deus. Tem pessoas que falam sobre o livre-arbítrio. Ah, a gente tem livre-arbítrio. Na Bíblia, para começar, na Bíblia nem tem essa palavra livre-arbítrio. Mas é óbvio que nós não somos marionete de Deus. É óbvio que Deus nos deixa escolher o caminho. Mas quando há intercessão, quando há um restaurador, você pode ter certeza que essa palavra, se está diante da vontade de Deus, não existe livre-arbítrio, não. Pergunta para Jonas. Fala aí, Jonas, você que foi lançado na barriga do peixe, qual era seu livre-arbítrio? Não quero fazer sua vontade, Senhor. Tá bom, morre por aí mesmo. Vai apodrecer aí dentro dessa barriga. Mas Deus aperta tanto. Jonas deve ter sido tão apertado dentro daquela barriga que o medo, o pavor que ele devia estar sentindo ali dentro, pode ter certeza que levou ele a tomar as decisões segundo a vontade de Deus. Irmãos, a gente viu Deus fazendo com Faraó, Deus fez e desfez, com os reis, Deus fez e desfez. Tem essa não. Não tem essa não. Se Deus ainda não fez na sua casa, porque ainda não é o tempo, não é chegado o tempo. Mas Ele vai fazer. Isso não é exclusividade para um ou para outro, não. Deus não faz acepção de pessoas. Todo aquele que se colocar na brecha, segundo a vontade dele, pode ter certeza que ele vai fazer, porque é a vontade dele. Se fosse a nossa vontade, era muito mais fácil seguir, não é muito mais fácil começar igual eles, um relacionamento novo, onde não há mágoas, onde não é muito mais fácil. Mas é esse relacionamento novo que vai levar para o buraco, né? Amém? Então, assim, que Deus abençoe muito, viu? Eu entro em concordância para que as mãos do Senhor possam alcançar o seu lar, a sua família, restaurando a cada um de vocês e dando a vocês a tão sonhada restauração de casamento. Em nome do Senhor Jesus, que Deus os abençoe grandemente. Amém?